Abra sua Bíblia no livro de Esther. Esther. Se você talvez chegou depois do PIB News, o PIB News ele inicia exatamente às 18 horas e ele traz os avisos da igreja. E no mês de setembro nós fizemos o mês da igreja, né? Nós comemoramos 38 anos da nossa igreja, fizemos uns documentários, umas lives, contando um pouco da história da igreja, tivemos congresso, tivemos estudos acerca da igreja. E nesse mês de outubro, que normalmente nós olhamos um pouco, pelo menos um dia, né, para as crianças, nós decidimos então fazer um trabalho mais intensivo no que tange as crianças. Então, nós vamos começar hoje uma série de estudos sobre, aqui nos sermões de domingo, sobre famílias fortes, crianças seguras e uma igreja constante. Então, nós vamos iniciar hoje e até o último domingo falando sobre esse tema, famílias fortes, crianças seguras e igreja constante. Nós precisamos entender a importância que há nesse cuidado, nesse direcionamento com os nossos filhos e também com netos ou os seus alunos ou aqui na igreja, e a responsabilidade que Deus coloca nas nossas mãos com os nossos filhos, tá bom? Então esse vai ser o tema do mês aqui para nós, ok? Então, diante disso estabelecido, nós vamos começar hoje então essa série de sermões sobre famílias fortes, crianças seguras e uma igreja constante. Vamos ler a palavra de Deus, capítulo 2 de Esther, versículo 5. Capítulo 2 de Esther, versículo 5. Amém? Vamos lá. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aí. Ora, havia na fortaleza de Suzã certo judeu, benjamita, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Versículo 7. Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa, a quem criara, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Essa moça, que também era conhecida por Esther, era esbelta e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por sua filha. Versículo 10. Esther, porém, não tinha declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não o declarasse. Versículo 11. Passeava Mordecai cada dia diante do pátio da casa das mulheres, a fim de se informar de como Esther passava e tudo o que lhe acontecia. Versículo 15. Chegando a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que lhe disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançava favor aos olhos de todos que a viam. Esther foi levada ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, do 7º ano do seu reinado. Ora, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação mais do que as outras virgens, de modo que ele pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então deu o rei um grande banquete em honra a Esther, a todos os seus príncipes e a os seus servos. Proclamou feriado por todas as províncias e distribuiu presentes, segundo a generosidade do rei. Reunindo-se as virgens pela segunda vez, Mordecai estava assentado à porta do rei. Só até aí, por enquanto. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, estamos diante dela agora. Que o Senhor, Pai, nos conduza e que cada coração esteja como um solo fértil para receber da Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos mais uma vez. Amém. Amém? Irmãos, nesse mês da criança, então, esse tema é um tema muito importante nós falarmos sobre filhos, sobre educação de filhos,
sobre a importância da família. E quem tem filhos aqui, só para eu saber? Eita, muita gente. Quem tem algum filho espiritual aí? Filho espiritual que você discipula, que você cuida, que maravilha. Quando nós temos filhos, antes pelo menos de ter filhos, a gente romantiza um pouco o negócio, né? A gente acha que a gente vai sair com eles num parque verde, bem verde, bonito, eles vão estar correndo assim em câmera lenta, e você atrás, você mãe, né, com os cabelos ao vento, e aquele sorriso Colgate no rosto, e aí você vai pegar uma flor, vai cheirar, ele vai ver uma borboleta, vai correr atrás. A gente vai fantasiando assim a paternidade, a maternidade. Quando você tem um filho espiritual, você fala, olha, eu vou sentar com ele, ministrar a palavra, ele vai receber aquela palavra, a palavra vai entrar, e ele vai sair dali proclamando a palavra de Deus, né? A gente tem esses vislumbres. Mas aí a criança nasce, aí começa a cólica, aí começa o chororô, aí vai crescendo, vem a birra, aí vai virando adolescente, se distancia de você e se rebela contra você, e aí é a paternidade. E a gente acaba entendendo que no início o que mais importava era que pelo menos eles comessem tudo que está no prato. Né? Só de comer tudo que está no prato já está ótimo, a gente já fica feliz. Só deles, você colocar eles para dormir e eles dormirem, oh, que bênção. Só de você saber que eles têm uma roupinha legal para vestir, para vir na igreja, tá tudo certo. Só de saber que tá com saúde, tá tudo ok. A gente vai vendo que as coisas simples da paternidade, elas são tão importantes e tão bonitas, que aquela frustração, aquele desgaste, aquela até depressão, entre aspas, diante do que você pensava ser maternidade ou paternidade, elas deixam de existir por conta da beleza que é a paternidade e a maternidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, porque o trabalho dos pais pode ser duro, o trabalho dos pais pode ser cansativo. Você como líder, né, que cuida de pessoas, pode ser cansativo, pode ser duro, frustrante, desgastante até. Mas ao mesmo tempo, pode ser também uma experiência prazerosa, divertida, pode ser uma experiência tão sublime como nunca uma outra experiência se compararia a essa. Ser pais é um desafio, ser mãe é um desafio, ser discipulador de pessoas é um desafio, porque todas as pessoas têm as suas nuances, nossos filhos nenhum são iguais aos outros, todos nós temos as nossas nuances, todos nós temos as nossas particularidades e dificuldades de lidar. Você acha que você não dá trabalho para Deus? Você acha que se Deus tratasse você como você trata os seus filhos, como que você estaria? Então, nós todos temos nós somos filhos, e muitas vezes nós queremos que os nossos filhos correspondam ou tenham um alto padrão que você não estabeleceu, ou que você quer estabelecer e que eles não vão alcançar. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio. No livro Homens de Verdade, que é um livro que nós estamos estudando na mentoria dos homens, lá mais para o finalzinho, nós não chegamos nesse capítulo ainda, ele diz o seguinte, abre aspas: eu costumava pensar que se um homem entrasse em minha casa para atacar minha esposa, eu certamente resistiria a ele. Mas então percebi que o homem que entra em minha casa e ataca minha esposa todos os dias, a gente pode colocar filhos aqui também, esse homem que ataca minha esposa e filhos todos os dias, sou eu, com minha raiva, minhas palavras duras, minhas reclamações e minha indiferença. Como cristão, eu percebi que o homem que eu precisava matar para proteger minha família era eu mesmo. Era eu mesmo. A principal ameaça que nós devemos proteger as nossas famílias é a indiferença, é o pecado. São ameaças que estão aí ao nosso redor. E nossos filhos, queridos, sejam espirituais ou carnais, eles precisam de afeição, eles precisam de aceitação, eles precisam de contato físico, ele precisa da presença física dos pais, eles precisam de amor
mas também precisam de limites. Eles precisam, em todas as idades, independente das idades, eles precisam de atenção, eles precisam de tempo de qualidade. A base dessa criação, ela se chama relacionamento. Nós precisamos ter relacionamento com os nossos filhos e relacionamento com os filhos espirituais. Nós precisamos entender, queridos, qual que é a nossa missão como família. Aqui na igreja, em algumas empresas, algumas corporações, talvez você chegue em uma empresa, tem lá um quadro enorme escrito missão, visão e valores. E ali eles colocam qual é a sua missão, qual é a visão geral, onde eles querem chegar daqui a 10 a 20 anos e qual que são os seus valores. Agora eu quero fazer uma pergunta para você: qual que é a missão, qual que é a visão e quais são os valores que você, como pai, como mãe, como cuidador, tem estabelecido para sua casa? Às vezes nenhuma. A gente vai levando. Que rolar, rolou. Que deu, deu. E nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente. Porque ser pais é ter uma missão. Ser cuidador, cuidadora, é ter uma missão, e não é qualquer missão. É uma missão sublime, é uma responsabilidade, mas também é um privilégio. Não é só colocar o filho no mundo, mas saber que nós podemos cometer uma falha muito grande, pois nós encontramos hoje em dia órfãos de pais vivos, pessoas, crianças, adolescentes e até jovens adultos que têm uma lacuna, um vácuo dentro de você que se chama pai e mãe. Um vácuo dentro de você e várias marcas nos seus vários traumas na sua vida por conta de um relacionamento mal estabelecido com seus pais. Então, isso é uma missão que Deus está te dando. É uma missão que Deus está nos dando. E nós, nesse mês de outubro, precisamos trazer e vamos trazer para você, para mim, essa importância e essa necessidade de olharmos para os nossos filhos. No livro, lá, Universidade da Família, chamado Seja o Melhor Pai, ele diz o seguinte: precisamos construir uma visão para a nossa família. Isso quer de nós e requer de nós tempo. Uma visão é como vemos a nossa família daqui a 10 a 20 anos. Nenhuma grande companhia foi criada sem projeto. E por que nós não temos projeto para as nossas famílias? Nós precisamos estabelecer esses projetos importantes para as nossas vidas. Qual é a sua missão como pai, como cuidador? Quais são os valores inegociáveis da sua família? Você tem? Então nós vamos pensar um pouquinho nisso hoje, em nome de Jesus. E por que Esther? Por que Esther, nesse contexto todo? Eu poderia falar de Abraão, poderia falar de outros, mas Esther, pois é, Esther. Vamos pensar um pouquinho sobre essa história. Esther e Mordecai, ou Mardoqueu, não sei como que está aí na sua Bíblia, mas é só uma questão de tradução. O que eu achei interessante estudando o livro de Esther é que o nome Mordecai aparece mais de 50 vezes nesse livro. Quando eu comecei a ver, eu falei, gente, a gente lê tanta Bíblia e às vezes passa tanta coisa desapercebida, porque a influência de Mordecai na vida de Esther, para ser quem ela foi, é algo tremendo. Esther não simplesmente jogou uma fumacinha de ninja e apareceu Esther ali. Não. Esther teve história. Se você gosta de história, hoje é o dia. Esther teve alguém por trás dela, que talvez seja um coadjuvante da história. Mas o livro de Esther termina exaltando Mordecai. Mordecai é citado várias vezes. E quem é esse Mordecai? Ou Mardoqueu? E ele era um judeu. A sua família, os seus avós, eles foram levados como cativos para a Babilônia.
foram arrancados como escravos da sua nação e levados para a Babilônia. Muitos anos depois, muitos e muitos anos, algumas gerações depois, nasce então Mordecai, e ele continua vivendo ali em Babilônia. Depois esse reino de Babilônia é conquistado por outro reino, o reino persa. E quando o reino persa começa a reinar sobre aquelas províncias, eles deixam alguns judeus irem embora, e vai um monte de gente embora, mas muita gente também fica, e a família de Mordecai fica. Mordecai, então, passa-se um tempo, ele se vê num desafio, o desafio de ser pai, de cuidar de uma menininha chamada Hadassa, que tinha perdido seus pais, como diz o versículo 11. Ela fica órfã. E aí, órfã. Ela fica órfã, e aí começa o desafio na vida de Mordecai. Esther, ou Hadassa, que significa flor ou estrela, ela é uma história que tem muitas nuances, e como eu disse, a gente vai entrar bastante nessa história. Mas antes de entrar na história dela em especial, a gente precisa entender o que estava acontecendo, qual que é o pano de fundo. Então, quando você assiste um filme, não tem todo um contexto? Então vamos entender o contexto aqui. O contexto é o seguinte: nesse reino persa, onde morava Mordecai com a sua filha adotiva, existia um rei chamado Assuero. E Assuero era muito orgulhoso, muito poderoso ao mesmo tempo. E certo dia ele promove uma grande festa. Todos ficam muito bêbados. E aí, naquela bagunça toda, ele decide apresentar a sua rainha, chamada Vasti. Queria que ela entrasse ali pelo meio do salão, muito bem vestida, perfumada, para apresentar para os seus amigos embriagados a beleza da rainha. E ela, Vasti, decide não aceitar isso. E por causa disso, os seus amigos influenciadores falam para Assuero destituírem ela do cargo de rainha. E é o que acontece. E aí, um outro conselho que eles dão é que ele faça entre aspas, concurso, um ajuntamento de outras meninas, para que ele escolhesse a nova rainha. Esse é o contexto, esse é o pano de fundo. E é aí que aparece Esther. E aí, meu irmão, diante dessa questão, diante desse contexto todo, nós já lemos aqui, você sabe que Esther é escolhida. Esther, ela é o rei fica encantado com ela. E ela então se torna a rainha. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que Deus tem os seus propósitos. Alguns historiadores concordam que Esther e todas as outras meninas não foram tipo assim levadas, eu quero ir, não, foi um decreto. E ela foi, talvez com medo, talvez apreensiva do que poderia acontecer com ela, mas ela foi. E aí que começa a influência de um pai na vida de uma filha. Aí que começa a história, de fato, que eu quero contar para vocês hoje, que é para nós termos uma família forte, para nós termos crianças que são seguras e que se tornarão adultos seguros para influenciar uma geração. Nós precisamos primeiro assumir a nossa missão paternal. Versículo 7 diz:
Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa, a quem criara porque ela não tinha nem pai nem mãe. E essa moça, que também era conhecida por Esther, era esbelta e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por sua filha. Mordecai toma Esther, Hadassa, por sua filha. E isso se chama o quê? Adoção. Adoção. Quando nós ficamos grávidos, nós temos 9 meses para ir nos apegando àquela criança. Aí fica grávida, daqui a pouco sabe o sexo, aí você dá o nome, e aí você vai criando amor pelo aquele bebê, e o bebê nasce. E aí nós nos apegamos, amamos e criamos esse laço de amor. Agora a adoção, querida, ela não tem esse processo todo. A adoção é um ato de entrega, de um amor de entrega. Não é à toa que lá em Romanos 8 vai falar para nós que o Senhor Deus nos adotou como filhos, através de Jesus. Deus, Ele nos adota como filhos. Você entende isso, a importância disso? Deus nos resgata como filhos. Deus nos toma como seus filhos. E foi assim. O ato de Mordecai na vida de Esther é como o ato de Deus na nossa vida. É um ato de amor, de entrega, de adoção. E ela agora se torna parte de uma família novamente. E esse homem, ele dá a ela, começa a dar a ela amor, sentido, destino, segurança, orientação para essa pequena Esther. Quando nós assumimos a nossa missão paternal, é isso que nós fazemos. Nós damos direção, nós damos destino, nós damos segurança para os nossos filhos ou as nossas crianças. E aí, nós precisamos, querida, adquirir esse olhar de adoção, afeto e direcionamento para os nossos filhos e as crianças da igreja. Nós precisamos ter esse olhar de amor e de cuidado para com as nossas crianças. Talvez o seu filho nasceu, mas você não se tornou ainda um pai. Talvez o seu filho está aí, mas você está distante dele. Talvez nós estamos aqui com o ministério infantil trabalhando afinco, mas nós não damos nenhuma importância para esse trabalho, porque nós não nos importamos, nós não temos um coração doador. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versos 14 a 17, ele diz: porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os toma por adoção, por meio do qual clamamos: Abba Pai. Diga, Abba Pai. Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu preguei esses dias aqui para os jovens, e justamente em cima desse texto eu quero trazer de novo só esse pedacinho para dizer para você o seguinte: nesses versículos em específico, quando ele fala de filho, há 2 traduções para essa palavra. A primeira, no verso 16, é teknon, que significa filho pequeno, bebezinho. Ou seja, um filho que precisa de cuidado, de leitinho, um filhinho amado, que é aceito por adoção. Só que no versículo 14, ele está falando sobre filhos que já são maiores, que é um filho maduro, ou ruiov, que significa filho maduro. Ou seja, existe uma diferença. Porque na primeira parte do texto, quando ele fala que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ele está querendo dizer que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. E no versículo 16, 15, né? Ele fala que os filhos por adoção, a qual clamam Abba Pai. Então o Senhor nos recebe como filhos pequenos, de colocar no colo mesmo, de cuidado, aquele filho que entrega o seu amor ao Pai, aquele filho que se lança ao Pai. Então, só para você entender,
nós somos sim filhos pequenos, que somos dependentes de Deus, mas para a salvação é assim. Mas para sermos usados por Ele, o Senhor vai usar os filhos maduros. Filhos maduros. Não tem como uma criança cuidar de outra. A gente vê crianças ficando grávidas na adolescência. É algo que nos assusta, porque como uma criança de 13, 14 anos vai cuidar de outra criança? A gente sempre fala assim, né? E de fato, quem vai ter filho naturalmente são os filhos maduros de Deus. São os filhos que já têm alguma maturidade. E é esses que o Senhor está falando que serão guiados pelo Espírito. Então, filho maduro é guiado pelo Espírito. Filho maduro é esse filho que assume a sua missão. Assume a sua missão, e não é qualquer missão não, querido, olha aqui, é uma missão que foi estabelecida por Deus. Então você sai daquela condição de que, papai, me dá, o papai não responde a minha oração, o papai não sei o que, não, peraí, agora você está numa condição de filho maduro, e o seu pai está dizendo para você, ei filho maduro, cuida, ei filho maduro, ande pela fé, não pelo que você está vendo. Ei filho maduro, faça mais e peça menos. Ei filho maduro, eu já te falei, está tudo aqui, leia e ande. O que você está esperando? Filhos maduros têm outros filhos, porque se tornam adultos. Então eles geram filhos, eles cuidam de filhos, eles suprem a vida desses filhos, queridos. Então Mordecai, ele assume essa responsabilidade de ter uma filha por adoção, e ele assume essa responsabilidade como filho maduro do Senhor, e entende que não é agora só a minha necessidade, é a necessidade dessa criança, não é só a minha necessidade, é a necessidade de quem eu cuido, de quem eu discipulo, de quem entra nas minhas relações. Não é só o que eu quero, mas é aquilo que Deus quer. Isso é ser filho maduro. Aí, a palavra de Deus em Romanos, versículo 19 do capítulo 8, diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus. Então quem vai se revelar são os filhos maduros de Deus. O que você está esperando para se revelar, querido? O que você está esperando para sair do seu lugar e cuidar de outros? O que você está esperando para fazer aquilo que Deus te pediu para fazer, te ordenou, te direcionou, para você amar, para você cuidar, para você ensinar, para você exortar, para você direcionar, corrigir e, por que não dizer, brincar? Nós temos uma missão, o Senhor colocou aí na sua mão. Olhe para a sua mão. Quem está aí? Talvez na sua mão estejam os seus filhos, estejam aquelas pessoas que precisam ser discipuladas, que você só vai adiando. Tem aquelas pessoas que você precisa falar de Jesus, mas você tem medo. Tem o seu parente, tem a sua mãe, tem o seu pai. Está tudo aí. Tem o seu filho. Para ter uma família forte. Hoje a palavra é assim mesmo, tá, queridos? Então é para a gente pensar. E para a gente também agir, tá bom? Mas pro final a gente vai dar uns glória, e aí você dá uns glória comigo. Mas assim como nós somos afinados, eu creio que nós precisamos dessa palavra, como igreja. Para ter uma família forte, com crianças que se tornarão adultos seguros, influenciarão a igreja, a sociedade e tudo mais, além de pegar assumir a nossa missão paterna, nós precisamos direcionar e cuidar. Versos 10 e 11. 10. Esther, porém, não tinha declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não o declarasse. Passeava Mordecai cada dia diante do pátio da casa das mulheres, a fim de informar como Esther passava e tudo o que acontecia. Eu estava lendo esses textos, e aí esse versículo 11 saltou aos meus olhos. Aí eu pensei, meu Deus,
Que homem é esse? Por quê? Porque o texto diz que ele passeava a cada dia, todos os dias, para saber como que estava a sua filha. Que contexto é esse aqui? Esther agora sai da sua casa e vai até o palácio, junto com as outras meninas. E ele, com certeza, fica preocupado com aquela menina. E aí, ele sai da sua casa também e passeia, por como ele não poderia ter acesso a ela, ele começa a buscar informações acerca dela todos os dias. Todos os dias. Todo o tempo. Às vezes, querido, os dias vão passando na nossa vida e a gente não busca saber como estão os nossos filhos. Como eu disse, muitas vezes nós damos presentes para eles com um objetivo não só de presenteá-los, mas também de nos presentear com um tempo mais favorável. Aí você joga o celular na mão da criança, ela entra pelo mundo da internet, dos jogos e de tudo mais. Você fica de boa assistindo o seu jornal, a sua série, ou sei lá o que for. E um distanciamento uma lacuna vai aumentando entre você e seus filhos. É fácil, é legal, né? Relaxa. Mas há muitos outros problemas sendo criados. Muitos outros. Aqui Mordecai passeava não tinha WhatsApp na época. Não tinha como ele conversar com ela, ligar para ela. Então ele ia lá, ele ficava de prontidão, ele não saía até saber uma notícia da sua pequena, até saber como ela estava. Hoje nós temos nossos filhos do lado, estão perto, mas distantes. Talvez você fique o dia inteiro sem falar com seus filhos. Talvez você, na correria do dia a dia, você nem olha no olho e pergunta como que tá. Às vezes pergunta por clichêzão, mas não está muito afim de saber. Infelizmente é o tempo que nós temos vivido, querido. A gente tem falado assim, é uma correria da bexiga. Muitas vezes para justificar as nossas ausências. Muitas vezes para justificar as nossas indiferenças em relação ao outro. Não só filho, mas também as nossas pessoas que nós cuidamos. Aí, a palavra de Deus está dizendo que Esther não tinha declarado o seu povo nem a sua parentela. O que quer dizer com isso? Quer dizer que Mordecai fala para ela, Esther, nós somos judeus e nós estamos num reino totalmente diferente, num lugar totalmente que nós não pertencemos a esse lugar. Então, você vai para o palácio do rei, e se você declarar lá que você é judia, talvez você seja, nem sem ser redundante, judiada lá. Talvez você seja ali, por ter uma etnia diferente, você receba algum preconceito e seja maltratada e tudo mais. Mas no fundo, penso eu, que Mordecai também sabia que ela estava ali por um propósito. Então ele tem esse direcionamento. E o que a Esther faz? Obedece. Ela diz o texto que ela faz aquilo que o seu pai ordenou. Eu quero dizer para você, filho, que obediência gera vida. Cadê os filhos nessa noite? Os filhos pequenos do pai. Obediência gera vida. Aí os pais dão glória a Deus. Oh Deus, fala mesmo, Senhor. Oh papai. Não é brincadeira não, queridos, é sério. Isso vale para nós também, adultos, filhos maduros do pai. A gente acha que já é maduro, que não precisa obedecer a voz do nosso pai. E nós precisamos, assim como as crianças, obedecerem, porque obediência gera vida. O direcionamento de Mordecai para Esther também era uma questão de vida. Então ele cuida dela, ele direciona ela, e os pais, eles precisam fazer essa mão que cuida e ser essa voz que direciona, ser esse braço que traz para perto, mas ser uma voz que diz para onde deve ir, ter a vara para dar umas lapada, mas como pastor que usa a vara e também usa o cajado, precisamos trazer para perto para dar amor. Não adianta você, não, eu sou uma mãe rígida, um pai rígido, a criança que nem pia. Oh, peraí, é amor, é um firme amor. Nós precisamos amar, nós precisamos derramar esse amor nas vidas, porque se nós não derramarmos, outro vai derramar. Ou outra vai derramar, e seus filhos vão ficar cada dia mais distantes de vocês. Então ame seus filhos, corrija,
mas ame. Os pais não devem provocar e nem desanimar os filhos. Isso está lá em Efésios 6,4. Não provoquei a ira dos seus filhos. Eu vou ler aqui um comentário rapidinho do Isber, que é um grande comentarista bíblico. Ele diz assim, diante de Efésios 6,4, que está na tela, ele diz o seguinte: os pais provocam e desanimam os filhos quando dizem uma coisa e fazem outra, sempre criticando, nunca elogiando, sendo incoerentes e injustos na disciplina, mostrando favoritismo dentro de casa, deixando de levar a sério os problemas importantes para os filhos. Talvez, agora eu falando, talvez seu filho te conta um problema e você não dá nem atenção, porque para você é irrelevante, mas para ele é um problema. Ele está passando por aquilo, se ele te contou, querido, você está abrindo o coração para você, é o momento de você ganhar o coração do seu filho. Dê importância ao que ele fala. Dê atenção, olhe nos olhos. Fechando parênteses. Os pais cristãos precisam da plenitude espiritual para se mostrarem sensíveis às necessidades dos filhos. O que nós precisamos? Plenitude espiritual. Sozinho não dá. Com o nosso amor tão somente não dá. Nós precisamos amar os nossos filhos como Jesus os ama. É com esse amor que nós precisamos amá-los. É com esse amor que nós precisamos dedicar. Os pais devem nutrir seus filhos, criar na doutrina do Senhor, alimentar não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Um alimento que nós precisamos dar para os nossos filhos. Orar com eles, falar com eles, conversar com eles, saber como está o seu coraçãozinho. Disciplinar, corrigir. Então, meu irmão, para ter uma família forte, com crianças fortes, que se tornarão adultos seguros, influenciarão a igreja e a sociedade, é preciso direcionar e cuidar. Cadê a Maria? Aqui. Nós temos crianças precisando ser direcionadas e cuidadas na primeira igreja batista em Pontes Lacerda. Nós estamos aqui semeando em corações, queridos. Só que muitos não querem esse papel, não querem assumir isso. Isso é para a tia da salinha, e lá eles vão cuidar das crianças. Eles estão cuidando de criança, estão ministrando na vida das crianças, estão alimentando, às vezes estão alimentando mais do que a gente em casa. Vou colocar a gente para não ser duro com você, né? Eles estão dando lá alimento para eles, que vai suprir eles durante toda uma vida, porque eles não recebem em casa. Então, há ali um trabalho muito lindo, especial que está acontecendo, todo domingo, toda semana, de tempos em tempos. E nós achamos que eles estão lá só para não atrapalhar o culto. Não é isso. Eles estão lá para serem ministrados na palavra. Prova disso que eu tenho criança lá. Por isso nós fizemos o vídeo. Se você não assistiu, depois você entra no YouTube, que passou aqui no PIB News. Fizemos questão de perguntar para eles: o que vocês têm aprendido de Jesus lá no culto Kids? Vocês ouviram da boca deles. Então é palavra de Deus, querido. É cuidado, é direcionamento. E você pode, talvez, experimentar a paternidade fazendo parte do ministério infantil. Você pode experimentar um pouco desse coração paternal de Deus, investindo em crianças, mesmo não tendo filho, ou já tendo. Você fala: estou tão cansado de criança, tem 3 lá em casa. É missão. É uma missão que Deus colocou na sua vida. Ser pais é uma missão. Então, para encerrar, para ter uma família forte, com crianças que se tornarão adultos seguros, influenciarão a igreja e a sociedade, é preciso entender e fortalecer propósitos. Entender e fortalecer propósitos. Nós estamos vivendo um tempo de meninos e meninas totalmente inseguras, que não sabem o que quer, que têm tido aí uma influência digital muito forte, tanto é que tem profissão hoje de influenciador digital. Então talvez o seu filho está sendo muito mais influenciado por influenciadores digitais do que pela sua influência paterna e bíblica na vida deles. Vamos lá. O tempo passou. Imagine que você está assistindo um filme. Não tem quando o tempo passa? Pois é. Eu vou adiantar o tempo aqui na vida de Esther, porque até então eu falei de quando ela ainda estava para se tornar rainha. Agora o tempo passa na vida dela e ela já é rainha. Ela já está coroada, amém?
Vamos vir aqui comigo? Então, Esther, imagine aí Esther coroada, uma moça formosa coroada. Esther agora está no palácio do rei. Esther agora é uma linda rainha, servindo ao reinado. Esther consegue também, vamos dizer assim, um bico para o seu pai. Ele agora se torna o porteiro, ele era um representante do rei. Ele começa a trabalhar ali também. Só que eles dois não tinham contato direto. Mas com certeza tinham uma afinidade ainda muito grande que a gente vai ver aqui no texto. Então eu vou pular para Efésios, Esther, capítulo 4, versículo 14. E a gente vai para o encerramento. No capítulo 4, no capítulo 3, antes porém, aparece uma nova figura nessa história. Nós já falamos de Esther, de Mordecai e de Assuero, o rei. Agora aparece uma outra figura chamada Amã. Amã, ele era um oficial do rei, muito poderoso. E Amã, ele passeava, entrava pelo reinado, e ele, muito orgulhoso, ordenou que todos se prostrassem diante dele quando ele passasse. Mas Mordecai não quis. E aí, Mordecai começou um burburinho acerca da raiz, de onde que veio esse homem. E aí descobriram que ele era judeu. E contaram para Amã. Amã quis saber quem que é esse tal de Mordecai, que está me afrontando. Aí, Amã começa a conspirar contra Mordecai, para matá-lo. Mas o inimigo é tão astuto que inflamou tanto o coração de Amã, que ele não só tentou contra a vida de Mordecai, mas também contra todo o povo judeu espalhado ali pelas províncias. E aí ele incentiva o rei para que mata todo mundo, e o rei assina embaixo. E os correios agora começam a sair pelas províncias. Imagina aqui comigo a cena. A sair pelas províncias, a colar nas paredes das cidades que dia tal, hora tal, os judeus seriam exterminados. Um burburinho acontece, um desespero acontece, chega aos ouvidos de Mordecai, chega aos ouvidos de Esther. E é aí que eu quero falar o que acontece. Por que eu falei sobre propósito? Mordecai, como não tinha muito acesso a Esther, ele então envia um mensageiro para ela falando: Esther, você sabe o que está acontecendo? O que nós vamos fazer? E Esther manda de volta uma resposta para ele, em versículo 11, capítulo 4, dizendo: você sabe, Mordecai, se eu entrar para falar com o rei, eu posso ser morta, porque é essa a regra do palácio. Se alguém entra para pedir alguma coisa para o rei sem ser convidado, ele aponta o seu cetro e essa pessoa ela é fulminada, ela é morta. Eu entendo o seu pedido, mas eu não posso ir lá por conta disso. Talvez ela responda assim. Aí Mordecai manda de volta uma resposta, capítulo 14. Vamos lá? Pois, se de todo te calardes agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa, a casa de seu pai, perecereis. E quem sabe, não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Aí, quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Irmão, não sei se você entendeu, mas eu vou ajudar você, porque é maravilhoso esse momento. Chega o ápice da confusão, e aí Mordecai e Esther, talvez com medo, e um pai direcionado por Deus, um pai que entende a sua missão. Vocês percebem que no versículo 7 que eu li lá primeiro,
ele protege Esther. E agora ele está botando a Esther, a sua filha, em risco, dizendo para ela: vai, porque talvez Deus te colocou aí com esse propósito. Você está coroada, você chegou à posição de rainha, porque foi Deus quem te colocou com esse propósito e para esse tempo. Com esse propósito e para esse tempo você está aí. Isso é para mim e para você, querido. É com esse propósito, é para esse tempo que você está onde você está. É com esse propósito e para esse tempo que você está passando, que você está passando. Se você passou, querido, se você está vivo enquanto a vida, eu costumo dizer, porque a Bíblia diz: há esperança. Se é o momento, se é o tempo, e se Deus te colocou nessa posição, é agora. É o tempo favorável, é o tempo que se chama hoje, é esse o lugar, não é outro. E Deus está falando para ela, para essa menina, que no entanto o pai protegeu, e agora ele poderia falar: Esther, continue se escondendo. Mas ele não disse isso, ele diz: Esther, foi para esse tempo que Deus te separou. E aí ela recebe aquela palavra e ela diz: então, levante um jejum por toda a província. Eu vou jejuar aqui, vocês jejuem aí. Se eu vou entrar no palácio do rei, se perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Mas eu cumpri o meu propósito. Meu irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte, porque ela poderia ficar com medo de tudo, e Mordecai poderia colocar mais medo no coração dela, mas ela recebe uma palavra de fortalecimento, de entendimento do seu propósito, e ela fala: não posso ficar aqui parada, eu não posso ficar do jeito que eu estou, eu não posso ver a minha nação perecer, milhões de pessoas morrerem, e eu aqui com uma coroa na cabeça, ficar plena, tomando um cafezinho, um chazinho da tarde. Não posso. Essa palavra é para mim e para você, querido. Quantas pessoas morreram no Covid? Quantas pessoas morrem todos os dias? E você está aqui, você está vivo. É para esse tempo, é esse o propósito. O Senhor tem colocado pessoas na sua mão, a sua família na sua mão. Cuida da sua casa, cuida das vidas que Ele tem te dado. Cuide, morra se for preciso. Mas se o Senhor colocou um propósito na sua vida, vá até o fim, pela fé de um filho maduro de Deus. Você não é mais menino, você não deve ser mais criança. Esther aqui agora era uma filha madura de Mordecai. Ela não era mais a Radacinha ou a Estherzinha, ela era uma rainha, ela tinha responsabilidades, ela era embaixadora do povo judeu ali, e ela abre aqueles portais. Ela se prostra diante do rei, e o cetro vem, e ela fala: é agora que eu morri. E o cetro vem, e o cetro é recolhido, e o rei diz: fala que eu te escuto, peça o que você quiser, que eu vou te dar. Gente, isso é maravilhoso, quando Deus nos coloca com um propósito, e nossa petição está dentro desse propósito, que a gente costuma pedir uns trem totalmente fora de propósito, mas quando nossas petições estão dentro do propósito, pede e eu te darei. E foi isso que ela fez, ela pediu, e o rei diz: tudo que você pedir, eu farei. Tudo o que eu te pedi. Qual é a tua petição? Diz versículos 2 do capítulo 7. Qual seja a sua petição, Esther, eu vou te dar. Por quê? Porque ela estava no centro do seu propósito. Ela estava no centro do chamado de Deus para a vida dela. E o pedido dela foi atendido, e toda a nação de Israel foi livre. A sentença de morte caiu por terra. Irmão, isso reflete, porque todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Mordecai representa Deus, que nos assume como filhos por adoção. Esther, somos nós que éramos órfãos,
e fomos resgatados pelo Pai. E o Senhor diz que nós, como somos resgatados pelo Pai, um novo nome Ele nos dá, novas vestes, e Ele nos coroa. Nós somos amados dEle, nós somos a coroa da sua criação, nós somos embaixadores dEle aqui nessa terra. Então, se Ele está falando para você fazer, faça. Se Ele está te levantando nessa geração, nesse tempo, nesse ministério, como boca profética, abra sua boca. Se é para esse tempo, se é esse o propósito, então faça, meu irmão, sem medo. Às vezes a gente tem medo, é normal. Faça com medo, mas faça pela fé naquele que está te direcionando. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Só que a história não acaba aí. Eu pedi para você ficar em pé para parecer que está acabando, mas está acabando, tô brincando. A história acaba. Ô Carol, cadê a Carol? Vem aqui, vem o louvor daqui rapidinho. Vou cantar só o refrão. A história não acaba assim. Existe algo lindo. Esses dias aqui na igreja, nós fizemos algo que foi rever o passado. Porque quando nós olhamos para trás, nós sabemos o motivo que nós estamos aqui, quem nos trouxe até aqui, como Deus nos trouxe até aqui. Depois que esse decreto de morte é enviado e acabado, né? É rasgado, melhor dizendo, um outro decreto é mandado, um aviso, dizendo que eles estavam totalmente livres. E aí, junto com esse aviso, vai uma ordem, mas uma ordem boa de Mordecai. Mordecai agora, que era simplesmente o porteiro do rei, lá no capítulo 10, vai dizer assim: o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhou para o bem-estar do seu povo, trabalhou para o bem-estar do seu povo, e procurou a prosperidade de todos os judeus. Olha que homem estimado. Olha que exemplo de homem que nós temos aqui. Um homem que foi o suporte para uma rainha e automaticamente um suporte para uma nação. Mordecai. E ele se torna o segundo homem mais importante da Pérsia. E aí, ele agora, como esse mandatário, ele envia uma ordem. Ele diz o seguinte: que seria estabelecida em Israel, e até hoje, né, querida? A Ana, que tem uma raiz judaica, compartilhou comigo exatamente isso. A festa do Purim. Naquele dia, até hoje, o livro de Esther, todos os anos, é lido em Israel, como um sinal da libertação de Deus. Leia o livro de Esther, como um sinal. E aí no versículo 28 diz: esses dias seriam lembrados e comemorados de geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades. E os judeus jamais deixariam de celebrar esses dias de Purim, e a memória deles jamais morreria entre a sua descendência. Eles estavam querendo dizer o seguinte: o Senhor nos libertou, mas nós queremos que os nossos filhos, que os filhos dos nossos filhos, se lembrem e comemorem e celebrem a bondade do Senhor todos os dias. Meu irmão, sabe que diferença você vai fazer na vida dos seus filhos? É quando você chegar em casa após um culto e celebrar o nome do Senhor. Nossa, hoje o culto foi maravilhoso, hoje a palavra foi poderosa, o louvor foi poderoso. Filho, o meu pai e a minha mãe serviram ao Senhor. Olha os milagres que o Senhor fez na minha vida, olha a cura que Ele fez na minha vida, olha a libertação que aconteceu na minha vida. Filho, olha as bênçãos, as maravilhas. E por isso nós precisamos celebrar, nós precisamos adorar o Senhor e celebrar a Ele, porque Ele tem feito grandes coisas por nós, e por isso nós estamos alegres, filho. Parar de reclamar, querido, de murmurar pelo aquilo que você não tem, ou pelo aquilo que você tem e você despreza.
Os nossos filhos estão nos lendo. Olhe, celebre pelas suas conquistas, celebre mais. A gente fala, que bom que eu tenho tal coisa, mas largue-se mais. Eu tenho, e glória a Deus pelo que eu tenho, glória a Deus pela igreja que você congrega, glória a Deus pelo trabalho que você tem, glória a Deus por tudo que você tem operado no Senhor, querido. Glórias a Deus por tudo que temos e somos nele. Essa festa de Purim é para lembrar que um dia Amã lançou sorte, dizendo: pronto, esse povo vai perecer, vai morrer. É para lembrar o povo que quem dá a última palavra é Deus, quem dá a última palavra é o Senhor. É para lembrar o povo de Israel que aqueles dias que estavam decretados como morte, Deus reverteu a situação e foi um dia de vida, de celebração naquela época, que precisa ser relembrado todos os anos. Nós precisamos celebrar, queridos. Nós precisamos adorar o Senhor. Nós precisamos bendizer o Senhor, para que alcance o coração dos nossos filhos. A gente tem tristeza, a gente tem luta, a gente tem, mas mesmo nesses momentos, querido, diga: o Senhor é bom.